Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço licença para poder ficar sem a máscara, acho que pela distância e pelo vento, né? Acho que não vai ter problema. Bom, não sei se todos aqui me conhecem, eu sou o Padre Evandro, estou na Aliança de Misericórdia desde o ano de 2002, sou natural do interior de São Paulo, morei 6 anos lá em São Paulo, fiz a formação, fiz os meus primeiros anos de missão lá, e depois fui enviado no ano de 2008 aqui, onde quando nós começamos aqui só tinha o sítio aqui, e o sítio não era tudo isso que hoje é, graças a Deus. Graças a Deus, ao longo de todos esses anos, muitas pessoas passaram por aqui, trabalharam com a ajuda, o amor e a colaboração de vocês, e hoje a gente tem essa beleza desse lugar. Então, parabéns pelo empenho, obrigado pela ajuda de cada um. Então, de 2008 a 2014 eu morei aqui, foram 7 anos, os mais difíceis da minha vida, estou brincando. Foram anos maravilhosos. Uma experiência que eu carrego no coração, uma experiência que está gravada em mim, que jamais vou esquecer. Pelo carinho que eu tenho por esse lugar, pela cultura desse povo e por vocês. Eu amo muito vocês, amo muito esse lugar. Depois, fui escolhido pela comunidade para, junto com a Meire, o Padre Custódio, servir a Deus na presidência da obra, na coordenação da comunidade. Então, agora estou morando em São Paulo e a gente faz esse trabalho de poder visitar as nossas missões para poder auxiliar e acompanhar o trabalho. Eu queria perguntar, quem de vocês aqui não tiveram contato comigo, não me conhece? Levanta a mão, por favor. Nossa, bastante gente. Fiquem tranquilos que vocês não perderam nada, tá bom? Meus queridos, vamos então ouvir o que o Senhor tem a falar a cada um de nós para alimentar a nossa fé nessa solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Nós podemos justamente nos agarrar a essa palavra que é uma palavra central na liturgia de hoje, a palavra fé. Nós encontramos na liturgia da palavra de hoje 2 grandes proclamações de fé. A fé de Pedro e a fé de Paulo. Quando Jesus aqui em Cesareia de Filipe, que era um lugar pagão, ali Jesus pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí cada um tinha uma ideia diferente de Jesus, como infelizmente acontece hoje. Cada um vê Jesus de um jeito, né? Às vezes a gente gosta de ver as coisas do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, acho que é João Batista, Jeremias, Elias, algum profeta. De certa forma, eles não estavam tão errados, porque Jesus é o profeta por excelência. E os profetas que vieram antes já deram testemunho daquilo que Jesus iria viver. Os profetas também foram mortos por defender a fé no Deus de Israel. E depois Jesus faz uma pergunta, primeiramente essa é uma pergunta impessoal. Quem dizem os homens? Ou seja, as pessoas, não tem uma pessoa específica. Depois Jesus se dirige diretamente aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta hoje precisa ser dirigida a cada um de nós. Será que hoje nós sabemos de fato quem é Jesus?
Será que nós conhecemos verdadeiramente quem é o Senhor? Apesar de já termos ouvido falar, de aprendermos na catequese, de escutarmos na liturgia, mas é interessante que a experiência, que a profissão de fé desses apóstolos não parte de uma teoria, mas eles dizem a partir de uma experiência. Então na Aliança a gente é cheio de, graças a Deus, de experiências maravilhosas, de pessoas que estão resgatadas. Tem muitas pessoas que Jesus é para ela aquele que salvou ela, a sua família. Para alguns é aquele que tirou das drogas, é aquele que tirou do crime. Para outros é aquele que trouxe esperança. Mas quem é Jesus hoje para nós? E aí Pedro, a partir da experiência que ele viveu com o Mestre, em nome dos 12, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a profissão de fé de Pedro. E aí Jesus diz: E tu és Pedro, e sobre esta fé, a sua proclamação de fé, eu vou construir a minha igreja. E Jesus faz uma promessa naquele momento, e essa promessa, ela é para nós. E eu quero tomar posse dessa promessa junto com vocês. E as portas e o poder do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o poder do inferno não prevalecerá contra a igreja. O poder do inferno não vai vencer a igreja. Nós podemos até querer destruir a igreja, de dentro ou de fora. Mas existe uma palavra de Deus que é imutável e que tem autoridade. O poder do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Amém? Amém. Tomamos posse dessa palavra, sim ou não? Sim. E depois nós encontramos uma outra profissão de fé, a de São Paulo, quando também estava perto, da sua morte, para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Olha que bonito. A fé de Pedro e a fé de Paulo. Duas colunas da igreja, dois exemplos, dois faróis, dois testemunhos que nos ensinam o que é acreditar em Jesus Cristo. Significa amar a Deus acima de qualquer coisa, ser fiel a Jesus Cristo acima de qualquer dificuldade, seguir a sua fé, dar testemunho da sua fé, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo diante do cansaço e até mesmo diante da morte. E como é difícil experimentar a morte, e como tem sido difícil para nós nesse tempo. Talvez a gente nunca sentiu a morte tão perto. Ano passado foi um susto terrível quando o Padre Custódio estava internado. E piorando, cada vez mais, chegou um momento que ele mesmo achava que não ia dar conta, por causa do Covid. E graças a Deus ele foi melhorando. Mas a morte bateu na nossa porta. Está batendo na nossa porta. Mas a fé vence a morte. Amém? Amém. Então, queridos, essas duas testemunhas, esses dois apóstolos, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para dois símbolos que podem nos ajudar a entender aquilo que eles são para nós. Quando Pedro proclamou a fé em Cristo, Jesus disse a ele: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, o poder do inferno não vai vencê-la. E aí Jesus acrescenta: Eu te darei a chave das portas do céu, do reino dos céus. Olha que bonito. E Santo Agostinho fala: aquilo que Jesus deu a Pedro, ele deu a todos nós, a todos os apóstolos. Só que quando Jesus se refere a um, é porque a igreja é uma. É una, santa, católica e apostólica. A igreja é una. Então, aquilo que Pedro recebeu não é exclusivo dele. Pedro representa todos nós. Então, levanta a sua mão, faz assim comigo e diga: eu tenho nas minhas mãos a chave do reino dos céus. Aleluia! Aleluia. Jesus entregou para cada um de nós a chave do reino dos céus. E a chave é interessante, que é um objeto às vezes tão pequenininho e que pode abrir uma porta enorme. Às vezes um terreno enorme como esse, se estiver trancado, uma chave tão pequena tem o poder de abri-la. Quando eu morei aqui, eu escutei muitas histórias do Seu Lunga, Não sei se vocês gostam, eu gostava demais. Tem algumas que parecem que é verdadeira, outras não, mas tudo bem, Agora não tem como fazer um estudo histórico sobre isso. Mas uma vez me contaram que o Seu Lunga estava indo de carro com a sua esposa para um sítio. E chegando lá no sítio, chegou de carro e a porteira trancada com o cadeado, rolaram na corrente, não tinha como entrar.
um sítio grande, a casa e um cadeadinho que fechava e impedia a entrada. Seu Lunga chegou lá, esquecia a chave. Aí desce ele do carro e volta a pé. A esposa dele perguntou: onde é que você vai? Vou buscar a chave. Em casa, né? Na cidade. Mas por que não vai de carro? Não foi ele que esqueceu a chave? Respondeu o seu Lunga, né? É só para exemplificar. Uma chave impediu de entrar. É tão pequena, mas faz uma diferença na nossa vida. E Jesus deu nas mãos de Pedro uma chave, que é pequena, mas que tem o poder de abrir as portas do céu. Então, queridos, a chave é interessante, porque ela tem uma dupla função, que é qual? A primeira, de trancar, e a outra de abrir. Então eu pergunto para você, com a chave que Jesus entregou nas tuas mãos, você está usando para abrir ou para trancar? Tem que usar para os dois. Tem que trancar a porta para o mal, para o diabo, para o pecado, para o mundo. E tem que abrir para Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer com essa chave é abrir o nosso coração para Deus. Fechar o nosso coração para o mundo. Para viver a fé que Pedro e Paulo viveram. Mas também, sobretudo o que eu queria dizer para vocês é isso. Nós temos em nossas mãos a chave do reino dos céus. Então nós temos a condição de abrir ou fechar a porta do céu para as pessoas. Se eu dou testemunho do Evangelho, se eu vivo uma vida exemplar, se eu vivo a caridade, se eu estendo as mãos para as pessoas, se eu oro, se eu rezo, eu estou abrindo as portas do céu para mim, para a minha família, para os meus amigos, para o mundo. Agora, se eu não rezo, se o meu coração é egoísta, se eu guardo mágoas, se eu guardo ressentimento, se o casamento, a família, que é o lugar do amor, do perdão, do diálogo, e eu não estou vivendo nada disso, eu estou fechando as portas do reino dos céus para mim e para minha família. Quando estava em Fortaleza, estava no Ceará poucos dias atrás, no comecinho do mês passado. Fiquei uma semana lá também. E aí lá, dando formação para os casais, a gente meditou justamente isso. Que o esposo e a esposa têm um monte de tarefa dentro de casa. Sustentar a casa, trazer o dinheiro, comprar comida, arrumar a casa, manter a casa limpa, manter a casa em ordem, pagar as contas, educar os filhos, é muita coisa, não é? Armaria. Mas, escutem bem, esposos e esposas. A principal tarefa de vocês, um para com o outro e para com os filhos, é levar os seus queridos, a sua família para o céu. Se você for um bom profissional, um bom esposo, uma boa mulher, cuidar tudo da casa, manter tudo em dia, trazer todos os bens, tudo aquilo que eles precisam, mas se um dia eles não entrarem no céu, a missão está fracassada. Se eu, como padre, eu posso trabalhar construindo coisas, construir igreja, eu posso me tornar professor, poderia fazer um monte de coisa, mas se eu não levar o povo que Deus me confiou para o céu, a minha missão foi um fracasso. Então, queridos, tomamos posse dessa graça. Sobre nossas mãos existe uma chave, a chave do reino dos céus. E nós precisamos abrir as portas do céu para que tem uma multidão que quer entrar nesse lugar. Eu quero entrar nesse lugar. Você quer, sim ou não? Sim. Então vamos usar essa chave. E que chave é essa? Em primeiro lugar, a nossa fé. Acreditar em Deus. Professar a nossa fé em Deus. Viver de acordo com a nossa fé. Mas outra dimensão que também se torna uma chave em nossa vida é a oração. Olha só que interessante a experiência de Pedro. Herodes prendeu algum dos membros da igreja para torturá-los. Mandou matar Tiago à espada, irmão de João. Aí o povo gostou disso, mandou pegar Pedro também. Aí Pedro foi colocado na prisão. Enquanto isso, diga comigo, enquanto isso, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Prestem atenção nessa palavra, continuamente. Às vezes, nós rezamos por uma situação e desanimamos quando a coisa não acontece. Mas o Papa Francisco, esses dias, eu escutando uma palestra dele, ele falava, toda oração ela é respondida. Talvez ela não é respondida do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Mas toda oração transforma o meu coração. Por isso, reze. E reze continuamente, porque a oração verdadeira é aquela que é perseverante. Tem uma missionária da nossa comunidade que tem um irmão
que tem problema com drogas. E o irmão dando trabalho, dando problema na família, ela sentiu uma inspiração no coração e começou a acordar de madrugada para rezar por irmão. Poucos dias depois, o irmão pediu ajuda e foi acolhido em uma das nossas casas. Porque a oração move montanhas. Santa Mônica orou 30 anos pelo seu filho, que vivia uma vida de pecado, que vivia uma vida imoral. E depois de tantas lágrimas e 30 anos de muitas preces e súplicas a Deus, Agostinho se torna esse grande santo da igreja. E se ela tivesse desanimado no 29º ano? Não, ela foi até o fim. A oração tem que ser contínua. Por isso, irmão, ore. Marido, ore pela tua esposa, ore pelos teus filhos. Mulher, ore pelo teu marido e pelos teus filhos. Orem junto em família. Nós, padres consagrados, sem a oração não podemos fazer nada. Nenhum de nós é nada sem a oração. E por isso que o Salmo vem dizer: de todos os temores o Senhor me livrou. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Esse infeliz gritou a Deus e o Senhor o libertou da sua angústia. E o Papa, esses dias, falando daquela tempestade, quando os discípulos começaram a gritar para Jesus: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E aí o Papa diz: tem momentos que a nossa oração tem que se tornar um grito que tem que tocar o coração de Deus. Por isso, irmãos, oremos, porque a oração é a chave que abre as portas do céu. É a oração que vai salvar a tua vida. É a oração que vai salvar a tua família. É a oração que vai nos tirar desse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. A oração abre as portas do reino dos céus. Amém? Amém. E junto da oração vem essa fé. Diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E eu sou a igreja de Cristo. Amém? Amém. Essa igreja é a tua casa, é a tua família, é você. Então as portas do inferno não vão te vencer, se você tiver as chaves do reino do céu na sua mão e orar a Deus. Olha o que aconteceu com Pedro. Era noite, símbolo da morte, da dificuldade, da provação. Estava preso, no meio de soldados, vigiado, guardado, acorrentado, preso com 2 correntes. Olha só o cenário que Pedro estava vivendo. E Herodes iria apresentá-lo ao povo, ou seja, ia apresentá-lo para ser morto. E aí Pedro confia no Senhor. A igreja ora por Pedro. E aí o que diz a palavra? Eis que apareceu um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela, que tocou no ombro de Pedro, acordou e falou: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Quando você ora, irmão, as trevas, a noite se torna luz. As correntes se caem, se quebram. Quando eles chegaram no portão, o portão se abriu sozinho. A chave abriu e soltou a corrente. A chave abriu o portão. A chave abre as portas para a nossa libertação. Porque o Senhor caminha conosco, Ele está ao nosso lado. E nós temos vivido experiência lá na Cracolândia, nas ruas de São Paulo. E quantas vezes nós chegamos lá e certa vez os irmãos da Cracolândia nos disseram assim: nós gostamos quando vocês vêm aqui, porque quando vocês chegam aqui, chega uma luz. Quando nós fizemos o Natal dos Pobres lá, os irmãos lá, um dos irmãos, quando recebeu o alimento, disse assim: eu jamais imaginei que poderia sentir a presença de Deus no inferno, porque esse lugar é o inferno. Mas vendo os missionários que estavam ali, eles sentiram a presença de Deus. E graças a Deus, muitas vezes quando nós vamos, Padre Henrique tem ido mensalmente lá, quantas pessoas saem daquele lugar? Nós temos testemunho do Gomercindo, por exemplo, que é hoje funcionário nosso, 13 anos de Cracolândia, hoje é casado, está terminando o curso de assistência social, está livre das drogas, vive uma vida nova, trabalha na nossa casa que acolhe 500 moradores de rua todo dia, e é uma liderança, é um exemplo para a vida daqueles irmãos. Porque de todos os temores nos livrou. Amém? Amém. E depois, para encerrar, para não cansar demais vocês, um primeiro símbolo é esse, a chave, e o outro, a espada. Normalmente nós vemos São Pedro com a chave do reino dos céus, por causa dessa palavra, e São Paulo nós vemos com uma espada na mão. Que espada é essa? Interessante, ele morreu com uma espada, foi decapitado. Mas a espada não é uma espada de violência,
Essa espada que São Paulo traz na mão é a espada da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, quando ela é proclamada, é uma palavra viva. Certa vez eu vi um padre dizendo assim: a Bíblia não é informação, a Bíblia é transformação. A palavra de Deus não apenas diz que aconteceu alguma coisa, a palavra de Deus faz a coisa acontecer. A palavra de Deus que nós estamos celebrando hoje e ouvindo, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre Pedro e ele começou a pregar diante da multidão, aquele povo que estava lá, diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, os corações deles se sentiram apunhalados, ou seja, transpassados por uma faca, por uma espada. Lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada cortante de 2 gumes que tem o poder de chegar até a divisão do corpo e da alma. Então, se nós somos salvos por Deus dessa tribulação, dessas cadeias, desse sofrimento, o que nós devemos fazer? Anunciar aquilo que Deus fez na nossa vida. Glorificar a Deus. E aí Pedro diz, de fato, o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes e tudo que... a libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E São Paulo, depois de dizer, prestes à sua morte, estou prestes a morrer, mas eu combati o bom combate, guardei a fé. E ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. É assim, o Senhor está no nosso lado e nos fortalece. E fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Imagina o que foi esse homem, Paulo. Um homem que amou tanto a Cristo que ele escreveu boa parte do Novo Testamento. E a palavra dele chegou até nós. E é interessante quando a gente olha a diferença dos dois, né? Pedro, pescador, um homem mais simples, mais rude, tem 2 cartas dele no Novo Testamento. Mas é símbolo da estrutura da igreja, da unidade da igreja. Paulo, um homem conhecedor, estudado, era judeu, mas era cidadão romano também, ou seja, tinha uma pessoa que tinha uma classe social notável. De diferentes formas, os dois deram testemunho da mesma fé. Um foi evangelizar os judeus, outro foi evangelizar os pagãos, mas os dois tiveram o mesmo amor por Cristo. E São Paulo, pela sua fé, fez com que a palavra de Cristo chegasse a todas as nações e chegasse até aqui, em Barbalha, aqui no sítio São João Batista. Essa palavra de Paulo chegou aqui, porque ele foi fiel. Eu gostaria de terminar contando aqui, deixa eu só pegar o... Hoje de manhã eu estava assistindo de novo um vídeo que o padre João Fernando fez no hospital aqui em São Vicente, com uma jovem de Brejo Santo, não sei se talvez vocês já viram isso, chamada Vitória. Uma jovem que caminha na aliança, mas que agora está com câncer, com metástase, a doença tem avançado. Pouco tempo atrás eles foram até Brejo Santo para celebrar o aniversário dela, uma jovem muito desejosa de Deus. Só que aí a doença dela se agravou. O padre João Fernando foi na terça-feira, se não me engano, dar a unção dos enfermos para ela, dar a comunhão, porque a mãe chamou lá no Hospital São Vicente. E aí, vendo o sofrimento dela e o amor que ela tem pela aliança, ele me mandou um áudio, era quase meia-noite, só que eu só ouvi no outro dia. E ele falou assim, padre, eu sinto o desejo de convidar a Vitória para fazer os vídeos